Então eu quero te dizer que hoje nós começamos a Páscoa. Quarta-feira nós pastores vamos ungir todo mundo. Vai ser um dia de unção. E nós queremos aqui você, porque quarta-feira é Páscoa e domingo é Páscoa, nos dois cultos, 9h30 e 18 horas. Hoje eu tenho um desafio. Eu poderia dar fragmentado, é mais cômodo para mim. O Senhor me deu uma palavra completa, então eu vou fragmentar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco quarta e o outro pouco domingo que vem. Mas Deus falou, não, fala quem sou eu, tudo hoje. E eu quero dizer para você, eu até pedi para o Aquino, para que ele pudesse colocar algumas coisas aqui atrás para você acompanhar. A primeira coisa que eu quero dizer é que o Cordeiro, fala comigo, o Cordeiro, é o Cordeiro que você vai conhecer hoje. O Cordeiro, ele foi anunciado. Primeira coisa, o Cordeiro foi anunciado aonde? No Éden. No Éden ele foi anunciado para Adão e Eva. E Deus continuou, aí ele tem um amigo chamado Abraão. E quando Abraão, ele subiu ao Monte Moriá, Deus falou para ele subir, para ele entregar o seu filho. Mais uma vez, o Cordeiro foi anunciado. Abraão pensou que era Isaac. Não, basta Abraão, não é Isaac. O Senhor proverá, o Senhor já tinha você no coração. Sabe por que ele proveu o Cordeiro? Para que hoje você estivesse aqui livre. Você está livre, querido. Você tem noção disso? Você está livre, livre das trevas, livre do inferno. Você está livre. O Cordeiro foi anunciado em Gênesis. E eu continuo em Gênesis, no Monte Moriá. Eu não estou aqui para ensinar, senão a gente abriria todas essas passagens. É claro que nós vamos abrir a Bíblia. Mas o Cordeiro continuou a ser anunciado. E o Cordeiro foi anunciado em Êxodo 12, quando ele mandou, quando o Senhor deu uma ordem. Eles não entenderam, eles só obedeceram. Mas o Cordeiro já estava sendo anunciado agora, que ele morreria. Primeiro, Adão entendeu que viria um Cordeiro. Abraão entendeu que viria o Cordeiro. Agora Moisés entende que o Cordeiro tinha que morrer, porque era um Cordeiro por família. E aquele sangue de animais colocado no umbral da porta pôde deter as trevas. Mas hoje é o sangue de Jesus que detém as trevas. O Cordeiro foi anunciado. O Cordeiro foi visto. Agora você vai dar um salto. Você vai sair do Antigo Testamento, de Êxodo capítulo 12, e você vai comigo encontrar com João Batista. Imagina João Batista. João Batista é primo de Jesus. Ele sabia que ele era o filho da tia Maria. É muito difícil você, as pessoas assim, mais próximas a você, enxergar algo na sua vida. É mais fácil as pessoas de longe. Mas Deus aprove ao Senhor revelar para João Batista. Ele nasceu para isso. E de repente João Batista está lá anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. De repente ele olha, é o primo. Não, ele não olhou para o primo. Ele não olhou para o filho da tia Maria. Ele olhou, ele teve a visão, a revelação. A cortina abriu e ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi visto. O Cordeiro foi visto, mas não foi entendido. Nem João Batista entendeu direito. Ele recebeu a revelação, mas você sabe que ele não entendeu na sua plenitude. Ele entendeu aquele momento que ele recebeu a revelação. Agora, o Cordeiro esteve 33 anos e ninguém olhava para o Cordeiro, ninguém ligava para o Cordeiro. Mas ele teve 3 anos de ministério e todo mundo olhou para ele, todo mundo olhava como fonte de milagre, mas não estavam entendendo que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que veio para que você pudesse hoje entrar além do véu e estivesse diante de Deus Pai. Agora sim, eu quero que você abre comigo em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Você viu comigo que o Cordeiro foi anunciado. O Cordeiro foi visto, mas não entendido. Agora, o Cordeiro vai ser aclamado.
chegou o momento de Jesus entrar, e Jesus entrou em Jerusalém. E aqui está escrito em Mateus capítulo 21, do versículo 1, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betânia, você precisa entender que Jesus já tinha feito um milagre extraordinário. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. A notícia já tinha chegado em Jerusalém de que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. A multidão estava esperando o espetáculo. A multidão estava esperando o mover. Mas eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Os anjos estavam impactados. Eles estavam vendo Zacarias 9:9 se cumprindo. E Deus Pai estava falando para os anjos: fica vendo, porque agora está se cumprindo o que eu revelei para Zacarias 9, para Zacarias, não Zacarias 9, para o meu profeta. Agora veja, e eu já vou falar de Zacarias 9. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betânia, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Aqui tem uma grande lição para a gente. Tudo que Deus pede para você, Ele te dá. Ele te devolve. Ele pediu a jumenta e o jumentinho. Ele disse: eu preciso, mas eu vou devolver. E ele diz aqui: e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias. Não está escrito aqui Zacarias, mas foi Zacarias. Dizei à filha de Sião. Agora vem a revelação: eis que aí te vem o rei. Será que você pode falar? Eis que aí vem o teu rei. Gente, sabe o que o Senhor estava dizendo? Está chegando um rei, e um rei chega com um reino, é uma nova cultura, é um novo reino. A terra estava debaixo do reinado das trevas, e se você olhar para fora, você vai ver que ainda Jesus já veio, o Cordeiro já veio, mas o mundo está em trevas. Mas sobre ti há um reino, sobre ti há um rei. As leis são outras sobre você. Pode o mundo estar perecendo, mas a lei do céu está sobre a tua vida. Sabe qual é a lei do céu? É a bênção de Deus sobre a sua vida. Quem quer receber a bênção do Senhor? É o reino de Deus. O rei entrou, o rei está aqui, o rei está vivo, o rei está vivo. E ele diz: eis o teu rei. Mas só isso que ele falou? Não, eis aí, vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Meu querido, essa é a revelação para essa geração. O que eu mais vejo hoje é orgulho, orgulho. As pessoas subindo em pódio e dizendo: sou eu tenho mais unção, eu tenho mais poder, a minha igreja é maior, a minha igreja é poderosa. Mas Jesus mostrou que a cultura do rei dos reis é de humildade. Ele quer, não que você, a gente não vai medir por número de pessoas, a gente não vai medir por conhecimento nas mídias sociais. Sabe como você mede? Quanto de unção você tem de Deus, quanto de graça você tem de Deus. Essa Páscoa eu quero declarar que a unidade em Cristo está entrando numa nova estação, estação de dons. Recebe dom, meu amado, dons, poder, autoridade, curas. As curas não vai ser uma ou duas, mas vai ser muita cura. O sobrenatural de Deus está liberado sobre nós. Nunca perca a humildade. Nunca esqueça de onde você veio e quem é você. Lembre-se sempre quem é Cristo. Mas não fica pensando: eu sou isso, eu sou aquilo. Pense em quem é Cristo. E aqui ele diz: eis aí vem o teu rei humilde, montado no jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E indo os discípulos, e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, e então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte
parte da multidão, estendendo as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, agora você vai falar junto comigo, clamavam o quê? Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Querido, você falou sem entender. Se você ler na tua casa Zacarias 9:9, ele diz que ele entraria humilde. Eis aí, é a mesma passagem. Eis aí, vem o teu rei, humilde, num jumentinho, filho de uma jumenta, para trazer salvação. Você sabe o que é salvação? A salvação é o teu resgate de toda prisão das trevas. Por isso eu quero declarar que hoje toda prisão na sua mente, toda prisão nas suas emoções, toda prisão na sua vida está caindo por terra, porque o rei está aqui e ele veio trazer salvação. Mas o que a multidão gritou? A multidão, ela estava com uma expectativa errada. Os reis que entravam em cidades, queria ostentar, era com um cavalo, para mostrar um cavalo cheio de pompa, para mostrar que eles tinham poder e autoridade. Essa é a diferença. Jesus não precisa mostrar, Ele é o poder, Ele é a autoridade. Ele não precisava mostrar num cavalo, chegando cheio de pompa. Ele simplesmente num jumentinho, filho de uma jumenta, Ele veio como rei que silenciaria e derrotaria o inferno. Mas o que a multidão gritou? Será que você pode dizer de novo? Ela deu um grito. Qual é o grito? Hosana. Fala comigo, Hosana. Fala de novo, Hosana. Mas o que é Hosana? É uma palavra? Não, Hosana é um grito. E o que significa Hosana? Hosana em hebraico é Salmo 118, meu querido. Hosana significa: salva-me, Senhor, concede-me prosperidade. Agora eu acho que você vai falar Hosana diferente. Você sabe o que significa Hosana? Vou repetir. Hosana significa: salva-me, Senhor. Quem precisa ser salvo de algum problema? Quem precisa ser resgatado de alguma situação difícil? Essa multidão gritou: Hosana, salva-me, Senhor, e concede-me prosperidade. Prosperidade não está conectada só a dinheiro, não. Prosperidade é sim, é você ter provisão. Mas prosperidade é prosperidade de paz, é prosperidade de alegria, é prosperidade na unção sobre a tua vida. Então agora, que você possa neste momento levantar a tua mão e dar o seu melhor grito para Jesus. Fala: Hosana! Fala de novo: Hosana! Fala de novo para ele: Hosana! Agora leia o texto com essa mesma intensidade. Hosana ao Filho de Deus. Fala: Hosana ao Filho de Deus. A multidão não entendeu. Mas por que ela gritou se ela não entendeu? Jesus mesmo disse: olha, se eles não gritassem, até a pedra clamaria. Não, foi o Espírito que fez eles, nem eles entenderam. Mas por que eu disse Hosana para ele? Ele está em cima de um jumento, de uma jumentinha. Não é esse rei que eu estou esperando. Eu não sei, um gritou, o outro gritou, eu também gritei. Que você diga Hosana, não porque o teu amigo do lado, a tua família, alguém está do teu lado e deu um grito. Que agora seja do teu coração. Fala você por você, você por sua vida, você por sua família. Diz agora para Jesus: Hosana, Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Ele é tremendo, Ele é tremendo. Esse é o rei que foi aclamado. Esse é o rei que veio em resgate de toda aquela multidão. Mas você sabe que esse rei ensinou uma coisa para a gente. Ele chega lá no Getsemane
E esse rei, eu gostaria que você abrisse agora, é tudo aqui pertinho, Mateus 26, só um pouquinho mais para frente. E o Senhor, Ele diz em Mateus 26, no versículo 53, bem lá para frente. Mateus 26, 53, e deixa ele quieto aí. Jesus entrou, e aí, conhecido como Domingo de Ramos, e você não sabe a força que tem isso. Era um reino novo, era um reino sendo implantado. E depois, Jesus foi para o Getsemane. Passado alguns dias, Jesus foi para o Getsemane. No Getsemane, Ele tem alguns segredos para te contar. Você lembra quando os discípulos disseram: Senhor, nós queremos, eles pediram, no teu reino, lá para frente. Depois eu dei um bom pulo, assim como eu dei um pulo de Êxodo 12, e já fui para a entrada, fui para João Batista, depois para a entrada triunfal. Agora eu já dei um pulo ministerial de Jesus, e os discípulos estão discutindo poder. Que olha, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. E Jesus só deu uma resposta. Eu amo as respostas de Jesus. Parece que não tem nada a ver. Eles estavam pedindo reino, poder, autoridade. E Jesus disse: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Que pergunta, para um pedido deles, que pergunta é essa? E Jesus começa a mostrar para mim e para você, no Getsemane, que quem quer viver ressurreição? Eu vou fazer a pergunta de novo: quem quer viver ressurreição? Sabe o que é ressurreição? É explosão de poder na tua vida. Por isso eu vou perguntar de novo: quem quer viver ressurreição? É o espírito de ressurreição sobre a tua vida. Mas como é que você vai viver ressurreição sem morrer? E aí? As pessoas querem viver ressurreição sem morrer. Aí Jesus estava dando uma lição para os seus discípulos: vamos comigo para o Getsemane. Vocês vão me ver morrer antes de entregar a minha vida na cruz do Calvário. No Getsemane eu fiquei sozinho, eu morri, eu fiquei isolado. No Getsemane eu morri porque para o mundo perdedor é quem tem que perdoar. E eu perdoei Judas, eu perdoei Pedro, eu perdoei todos os meus discípulos. Mas sabe o que aconteceu? Quando acabou o meu tempo ali no Getsemane, quando eu bebi até a última gota, sabe o que aconteceu? Quando eu fiquei em pé, todos os soldados caíram por terra. Querido, quando você aprende que o caminho para a ressurreição é você morrer para a tua vontade, é você morrer para a tua carne, é você morrer para o pecado, para poder viver explosão de poder e glória. Mas estão ensinando um evangelho do avesso. O evangelho do avesso é: quer ter poder, quer ter autoridade, quer ficar rico, quer unção. Olha, é só você fazer isso, é só você aquilo. E Jesus está falando: ei, eu ensinei diferente. Ei, eu ensinei que é na dor, vencendo a dor, passando pela dor, que você comigo de mão dada, que você vai viver a ressurreição. Então, se esse está sendo um ano difícil na tua vida, meu querido, é porque você está tomando um cálice. Mas eu tenho uma boa notícia: você vai viver ressurreição. Sabe por quê? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ah, como é bom saber que Ele vive. Mas eu pedi para você abrir Mateus 26. Olha o que Ele disse. Ele só queria te ensinar uma lição: o que é o reino dos céus. Ele diz: acaso pensa que eu não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ele ainda está no Getsemane quando ele fala isso para Pedro. Ele fala assim, porque eles quiseram ali, quando ele veio cortando a orelha de Malco, ele falou assim: eu quero dar uma notícia, eles vão me prender, mas eu quero dizer que se eu quisesse, eu chamaria agora, o meu Pai liberaria 12 legiões de anjos. Aí você ouve 12 legiões de anjos, é 76 mil anjos. Eu quero dizer para você que porque Jesus foi para a cruz, hoje quando você fala: Pai, me ajuda, Ele fala: quantos? Você quer quantos? 20 mil, 30 mil? Depende do tamanho do teu problema, é a quantidade de anjos que Deus manda para te ajudar. Você não está sozinho. Diz agora: eu não estou sozinho. Você tem o Pai, você tem o reino, e você tem os anjos que Deus manda para te ajudar. Você não precisa pedir, Ele manda. Quando você ora: Pai, me ajuda, estou mandando meu exército. Pai, me
ajuda, eu estou segura na minha mão e vai. A música que eu amo, né? Segura na minha mão e vai. É tão antiga essa música, mas o Senhor hoje está mandando. Hoje, quando de manhã eu estava orando, o Jonas estava na oração com os homens, eu estava lá em casa orando, eu falei, Senhor, eu já estou enxergando essa multidão de anjos ali na entrada da igreja, eu estou enxergando essa multidão de anjos aqui andando pelo meio, anjos estão tocando em vocês agora, porque Deus mandou, porque Jesus liberou os anjos para estarem nos servindo, porque hoje você vive o reino dos céus na terra, o reino dos céus chegou. João Batista disse, vai chegar, está próximo, mas eu digo para vocês, o reino já chegou. Que bênção! Não está próximo, ele está próximo de você, porque ele já chegou, mas não é que ele vai acontecer, ele já aconteceu. O reino de Deus é cura, quem precisa de cura receba hoje em nome de Jesus. O reino de Deus é restituição, você receba em nome de Jesus. Eu estava ontem lá em Cuiabá, eu estava na casa do pastor Francisco e da Aurora. Meu Deus, olha, quando você está diante realmente de uma pessoa que é um verdadeiro profeta, o céu ficou baixinho ali na casa dele. Nós tivemos uma experiência, eu não sou de muito chorar, mas ali eu virei do avesso. Eu falei, oh Senhor, como eu estava precisando disso. E quando ele começou a ministrar sobre a minha vida, e eu sabia que era sobre a igreja que viria isso, eu estava representando você ali. E ali, quando ele pegou, Naira, eu vou pegar o melhor óleo que eu tenho. Eu falei, por que melhor, Francisco? Porque foi um amigo meu, ele trouxe de lá do Oriente Médio a mirra, aí você sabe, né, como é que é o Francisco, e eu misturei, e olha, sente o cheiro, e aí ele pegou um negócio desse de óleo. Gente, eu estava pronta para pregar, esse homem vai me lambuza o cabelo, e a Aurora disse, Francisco, ela vai pregar, Francisco. Não, Deus mandou, e lá vai o óleo na minha cabeça, e lá vai o óleo na minha mão, e sabe, algo aconteceu, sabe o que aconteceu? Aquele óleo, o Francisco não conseguia, vocês conhecem, né? Ele não conseguia se conter na mão dele, o óleo brilhava na palma da mão, brilhava nas costas da mão, e ele ficava, isso sou eu que estou enxergando. Aí a Aurora enxergou, eu enxerguei. Não, Francisco, a gente está enxergando. E ele falou, está brilhando. É uma nova unção de Deus hoje sobre este lugar. Não era sobre a minha vida, é sobre a unidade em Cristo. É tempo novo, é estação nova, é unção nova, é unção de Deus em nome de Jesus. A pastora Jaqueline não entendeu, ela teve um sonho em que ela me via com uma folha e ela achava que era uma folha, mas eu ia tirando, tinha mais folha, domingo de Ramos, unção nova, e uma unção que não vai acabar, porque o Rei está no nosso meio em nome de Jesus. Os milagres já estão acontecendo enquanto a palavra está sendo liberada. O Cordeiro foi anunciado, o Cordeiro foi visto, mas não entendido. O Cordeiro foi aclamado, mas não era um clamor que vinha do Espírito. Eles foram simplesmente levados pelo Espírito Santo, mas eles não entenderam o grito Hosana. Agora, o Cordeiro vai ser crucificado. E para isso eu gostaria que você abrisse aí pertinho, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. A cruz não foi uma imagem, um cenário bonito. Pensa em algo daqueles que você tapa os olhos e você não quer ver. Imagina o coração do Pai ao ver Jesus desfigurado na cruz. Eu dei um salto também. Eu não falei tudo o que aconteceu com ele, porque a gente ainda tem muitos dias de Páscoa. Nós temos quarta, nós temos o outro domingo. Mas o que o Senhor, Ele quer que você olhe agora para a cruz e veja um Cristo que foi até o fim, como Ele disse. Eu amei até o fim. Ele se deixou ser crucificado. Ele se deixou ser, perfurado. Ele se deixou, e ali a mensagem é o amor, como Jonas disse, é o amor. Como tem uma música que eu amo, a cruz é o palco do amor.
É o palco do amor, sim. É o amor por você. Há 2000 anos atrás, ele estava gritando na cruz do Calvário: eu te amo. Por isso que eu me deixei, eu entreguei a minha vida. E ali na cruz, eu falei para o pastor Vinícius, me chamou a atenção esse ano. 2 cálices, não é bem um cálice, mas deram 2 momentos para Jesus beber. E são esses 2 momentos que eu quero falar para você agora. Mateus capítulo 27, no versículo 33. Mateus 27, no versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. A primeira bebida que deram para Jesus é vinho com fel. Mas por quê? Porque os romanos são bonzinhos? Não, era hábito deles dar essa bebida, que na verdade era um tipo de um anestésico, para que eles pudessem suportar. Mas então é bondade? Não, é porque eles gostavam de ver os crucificados durando ali, sabe? Que eles permanecessem ali. Eles ficavam de 3 a 4 dias. E Jesus, ele não quis anestesia. Hoje, a igreja moderna está dando um monte de anestesia. Está dando, sabe, coisas que te distraem, anestesia emocional. Mas o Senhor está falando: o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus que me serve, este não quer anestesia. Passa pelo vale da sombra da morte. A meu exemplo. Não, eu não preciso da anestesia do mundo. Eu preciso da anestesia do céu. Ele sofreu toda a dor que eu tinha que sofrer. Ele entendeu toda a dor. Que dor que você está sentindo hoje? A dor da solidão, a dor da depressão, a dor da ansiedade, a dor da rejeição, a dor do abandono. Não importa o nome da tua dor, ele venceu todas elas por amor a você. Ele é chamado homem de dores. Mas eu ainda estou sentindo. Você pode falar para mim: pensa um pouquinho melhor. Ou melhor, sinta um pouquinho melhor. Tem uma mão poderosa no teu coração agora, dizendo: eu estou aqui para acalmar a tua dor, para retirar a tua dor, porque eu venci a dor. Ele recusou a anestesia. Mas teve um outro momento, e esse foi o último momento. E então eu gostaria que você abrisse comigo em João capítulo 19. Você deu um passeio comigo. Em João capítulo 19, está escrito no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, ele disse o quê? Tenho sede. Fala comigo: tenho sede. Você não tem sede de fome e justiça, não? Fala agora para o Pai: eu tenho sede, Senhor. Eu tenho sede, Senhor. Jesus deu um grito. Ele não falou baixinho, não. Ele disse, mas a sede de Jesus era no físico mesmo. Ele estava desidratado. Ele deu um grito e disse: eu tenho sede. E o que o mundo entregou para Jesus? Está escrito aqui: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. E deram para Jesus o quê? Uma esponja cheia de vinagre. Esse vinagre é um vinho barato dos romanos. É um vinho bem barato, bem avinagrado. E eles deram para Jesus. Mas sabe por que eles deram para Jesus? Quem é? O vinagre mata a sede? Não. Sabe por que eles deram para Jesus? Para humilhar. Sabe por que eles deram para Jesus? Para debochar. Sabe por que eles deram para Jesus? Porque é isso que o mundo vai procurar. Alguma coisa boa no mundo. Vai procurar um relacionamento no mundo. Vai procurar uma amizade. Vai procurar, sabe, o refrigério. O dinheiro, sabe, parece que dá refrigério pra gente, mas o dinheiro só vai te levar a ter uma satisfação temporária. Mas Jesus está dizendo: olha, não me saciaram a sede, mas eu estou aqui para saciar a tua sede. Me humilharam, me rejeitaram, mas eu quero dizer para você, depois da esponja eu dei um grito e eu disse: está consumado. Eu dei um grito e eu disse: está consumado, está paga
paga a tua dívida, está consumado. Jesus, se você tem sede, se você tem fome de justiça, tem alguém aqui que está vivendo uma injustiça na sua vida? Levanta a mão. Levanta a mão se você está vivendo injustiça, seja nas tuas finanças, na tua vida. Eu quero dizer que Jesus hoje te dá de beber. O Senhor, Ele não te dá uma esponja, Ele te dá um cálice. Sabe o que está escrito no Salmo 23? Presta atenção no que eu vou falar. O meu cálice transborda. Hoje o teu cálice transborda. Você pode levantar um cálice agora. Agora eu quero declarar que o Senhor, você que estava vivendo no vale da sombra da morte, o Senhor te dá um cálice agora. E o teu cálice transborda. Transborda de alegria, transborda de paz, transborda de cura, transborda de restituição. É na frente dos teus inimigos que esse cálice transborda. É na frente dos teus inimigos. O diabo achou que ia te derrotar, ele achou que ia te destruir, mas você veio aqui para receber um cálice que transborda. É o cálice da nova aliança. O cálice da nova aliança é tudo que você tem direito, todas as promessas que você tem direito. Sabe Deuteronômio 28, as promessas? É essa promessa que você tem direito. Você vai ter para emprestar e não tomar emprestado. Você é cabeça e não cauda. As bênçãos de Deus estão nas tuas mãos. Tudo aquilo que você tocar vai ser abençoado em nome de Jesus. Então toca na tua cabeça, você é abençoado, meu querido. Se você estiver perto da tua família, toca na cabeça do teu filho, toca na cabeça da tua família e declara agora: você é abençoado de Deus. Você é abençoado de Deus. Pode ser a família de Cristo. Se você está sozinho, fala: meu irmão, põe a mão na minha cabeça. Eu sou abençoado em nome de Jesus. Eu sou abençoado. O Cristo crucificado. Mas o Cristo crucificado ressuscitou. Ao terceiro dia. Ele disse, a música já disse tudo. Eu queria que o louvor subisse porque eu quero orar. Mas eu quero que eles cantem essa música. E eu quero dizer para você, ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, eles viram Jesus ressurreto, mas eles não viram o que tinha acontecido ali nas trevas. Jesus silenciou o inferno está silenciado. Jesus rasgou o teu edito de dívida. Jesus quebrou todas as correntes que estariam hoje na tua vida, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Na minha família não reina mais a morte, mas a vida, porque Ele vive, não reina mais a maldição, mas a bênção de Deus sobre a tua vida, meu irmão, porque Ele silenciou as trevas a teu respeito. Eu só não estou entendendo uma coisa, porque Ele vive, isso sim. Agora você pode dizer, porque Ele vive. Ih, meu Deus, eu vou dar mais uma chance. Porque Ele vive. Eu acho que eu vou ter que falar igual Maria. Eu vou pegar a música aqui, eu vou falar. Maria, por que você está chorando? Ele já ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, eu posso dizer: Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Salva-nos, Senhor, nesta noite. Mas será que é só isso? O Cristo que foi ressuscitado? O Cristo que ressuscitou? Não. O Cristo está glorificado. Por isso, eu quero ler para você, antes de nós orarmos, Apocalipse capítulo 5. Eu fosse você, pegava a sua Bíblia, mas em pé mesmo, não senta não. Apocalipse capítulo 5. A coroa de espinho já não está mais lá, é uma coroa de glória. A cruz não está lá, agora é um trono. É isso que Deus está falando. Você nasceu para reinar. Não é maldição, mas é o trono de Deus, porque você está sentado juntamente com Cristo Jesus. Em Apocalipse 5, João tem a mais linda
segunda visão. E ele diz no versículo 5: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, igual falou para Maria, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, agora vamos ver o cordeiro, todo mundo junto. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, porque ele vive. O cordeiro está glorificado. Levanta as tuas 2 mãos agora e começa a adorar o cordeiro que está vivo. Ele ressuscitou. Ele hoje ruge como o leão da tribo de Judá. Quando o inimigo toca na tua vida, ele ruge e diz: ele é meu, ela é minha. Não toca, em nome de Jesus. Quem precisa de um milagre essa Páscoa, levanta a sua mão agora. Levanta a sua mão, levanta as 2. Se você precisa de um milagre muito grande, se é pequeno, levanta uma só. Se é muito grande, levanta as 2. Eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, com a mesma unção que eu recebi ontem ali na casa do pastor Francisco, eu quero declarar, e diante dos anjos, diante do trono, diante do cordeiro, diante de Deus, que é uma nova estação sobre a sua vida. Enfermos sejam curados, restituição seja liberada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar famílias restauradas, crianças abençoadas, jovens avivados, ministérios ativados, dons. Eu chamo a existência dons. Equipa a tua igreja com dons. Reveste a tua igreja com poder. Reveste a tua igreja com autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.